Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Antes da gente mergulhar de cabeça no nosso tema de hoje, eu quero deixar um desejo sincero a quem nos ouve. Que o dia e a semana de todos os ouvintes sejam ricamente abençoados por Deus. Amém. É um ótimo jeito de começar a nossa conversa de hoje. Pois é, e a nossa missão hoje é desvendar o Salmo 14. Vamos usar a versão Nova Almeida atualizada e também os comentários teológicos maravilhosos do Allen P. Ross. Que são comentários incrivelmente ricos, né? Eles trazem um peso enorme para essa discussão. Com certeza. E olha só o gancho que a gente tem hoje. Quando a gente lê em textos antigos a palavra insensato ou tolo, a nossa mente logo pensa em alguém com pouca inteligência. Sim, a gente logo associa um QI baixo ou algo assim. Exatamente. Mas e se eu dissesse que não tem nada a ver com isso? Que eles estão falando de algo muito mais profundo e, honestamente, muito mais perigoso? É uma provocação e tanto, porque o Salmo 14 que vamos olhar hoje é um lamento em comunidade. Ele foi escrito por Davi. E tem aquela curiosidade sobre o Salmo 53, né? Isso. Ele é quase idêntico ao Salmo 53. O que mostra que era um texto muito importante. É um texto que lamenta a corrupção humana e clama por uma intervenção divina. Certo, vamos desempacotar isso, então. O versículo 1 já começa com uma frase que é um choque. Ele diz literalmente, não há Deus. É uma declaração fortíssima. Muito forte. E o texto diz que é isso que o insensato diz no seu coração. Mas lendo com a nossa lente de hoje, a gente pensa logo num ateu filosófico, sabe? Alguém debatendo ciência e religião. O que é natural, né? Mas o que é fascinante aqui é que o Allen Ross explica que a palavra hebraica original para insensato é Nabal. Nabal. E o que isso significa na prática? Nabal não tem absolutamente nada a ver com capacidade intelectual. Denota uma orientação moral. Ah, então não é sobre inteligência. De jeito nenhum. É sobre alguém que é moralmente insensível, uma pessoa ímpia, teimosa. O Ross chama isso de ateísmo prático. Ateísmo prático? Nossa, isso muda tudo. Muda, sim. O insensato aqui não está escrevendo uma tese acadêmica para provar que Deus não existe. Ele simplesmente acorda e vive a vida diária dele como se Deus não existisse. Como se não fosse ter que prestar contas de nada. Perfeito. Ele toma decisões, fecha negócios, trata as pessoas sem nenhuma consideração por uma autoridade divina. Eu fico pensando numa analogia para isso. É tipo um motorista de madrugada, ele chega num sinal vermelho às 3 da manhã e avança. Sim, simplesmente ignora. Mas ele não avança porque escreveu um livro provando que as leis de trânsito são uma ilusão. Ele avança porque olha para os lados, não vê câmera, não vê polícia e pensa, bom, ninguém está olhando. Exatamente. A falta de supervisão imediata é o que justifica a ação dele. Aí eu te pergunto, como é que essa cegueira moral intencional se transforma tão rápido nas ações abomináveis que o Salmo descreve logo depois? Então, biblicamente, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? A gente lê isso em Provérbios. Provérbios 1:7, certo? Isso mesmo. E quando a pessoa rejeita esse temor, ela basicamente se desliga da sabedoria de Deus. E sem isso, tudo que ela faz acaba estragando. Fica corrompido. Totalmente corrupto. Sem fé, a pessoa não consegue agradar a Deus porque a própria bússola moral dela quebra. O resultado são ações vis e abominações. Caramba! E aí a gente passa para o versículo 2, porque se os humanos estão agindo como se não tivesse nenhuma câmera de trânsito ligada, o que Deus está fazendo? O salmista faz um movimento genial aqui. Ele tira o foco do coração do insensato e leva a gente para a perspectiva dos céus. É um zoom out tremendo. Muito grande. O texto diz que Deus olha do céu para ver se tem alguém com entendimento, alguém que o busque. O Ross faz uns paralelos interessantes com isso, né? De Deus investigando. Sim, o comentário aponta que essa ação de Deus investigando a humanidade lembra muito Gênesis. A Torre de Babel. Exato, Babel e também Sodoma. Aquela ideia de Deus descendo para verificar a situação de perto. É uma auditoria divina. E o resultado dessa auditoria, no versículo 3, é bem triste. O texto diz que todos se desviaram. Sim, a descoberta é completamente desoladora. Ninguém faz o bem. Eu fiquei chocada com um detalhe do comentário do Ross, sobre a palavra hebraica usada para se corromperam. A palavra lá.
É fascinante mesmo. Conta um pouco sobre isso. Então essa palavra Alá aparece apenas aqui e em Jó 15, e também no Salmo 53, claro. E ela é usada no sentido moral para descrever algo que azedou. Como leite azedo. Literalmente. Como um leite que você deixa fora da geladeira e estraga. A natureza humana azedou moralmente. Nossa, que imagem forte. Mas peraí, deixa eu fazer um questionamento. O comentário menciona que o Davi parecia estar falando de pessoas de fora da aliança, né? Sim, os inimigos de Israel, os filhos dos homens. Isso, os gentios. Mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, dá uma reviravolta enorme nisso, não dá? Uma reviravolta gigantesca. Essa é a genialidade de Paulo. Em Romanos capítulo 3, ele cita exatamente essas palavras. As palavras do Salmo 14. Sim, usando a Septuaginta, que é a versão grega. Ele pega essa ideia de que todos se desviaram e o leite azedou e aplica a absolutamente todos. Tanto judeus quanto gregos. Todo mundo. Paulo prova que não importa se você está dentro ou fora da aliança formal. Todo ser humano está debaixo do pecado e dessa corrupção do leite azedo. Ninguém escapa da auditoria. Ninguém. A única esperança é se voltar para o Senhor em busca de salvação. Entendi. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Porque a gente viu a condição interna, né? E a avaliação de Deus. Mas como esse leite azedo afeta a sociedade no dia a dia? Aí entramos nos versículos 4 a 6. O salmista vai falar da opressão prática. E a frase que ele usa é assustadora. Eles devoram o meu povo como se comessem pão. É uma metáfora muito brutal. O comentário de Ross conecta isso com o profeta Miqueias no capítulo 3. Onde fala dos líderes opressores. Isso significa consumir a riqueza, a liberdade e até a vida das pessoas mais vulneráveis. E fazer isso de forma banal. É terrível pensar nisso. Pessoas sendo consumidas como algo tão banal quanto uma fatia de pão no café da manhã. Sem nenhum remorso. É o ateísmo prático levado ao extremo social. Eles não invocam o Senhor, então usam os outros como simples recursos. Mas eles esquecem de um detalhe crucial, né? Um detalhe que muda tudo. Eles ignoram que Deus está presente no meio do seu povo. Atacar o povo de Deus é atacar o próprio Deus. E aí a atitude deles vira de cabeça para baixo, porque a arrogância desses opressores se transforma subitamente num grande pavor no versículo 5. Se a gente conectar isso com o quadro geral, a ironia é suprema. Aqueles que pensavam que não havia Deus dão de cara com a realidade divina. A câmera de trânsito não só estava ligada, como o guarda estava do lado deles. Perfeita analogia. E aí entra uma palavra hebraica muito importante, o marosh. Marosh, o que é isso exatamente? Significa abrigo contra o perigo, um porto seguro. É usado umas 9 vezes nos Salmos. Então a justiça divina age como um choque de realidade aterrador para o opressor, mas ao mesmo tempo é o marosh, o abrigo seguro para o oprimido. Exatamente. Os ímpios podem tentar frustrar os planos dos humildes, por um tempo. Mas no fim, os justos serão vindicados, porque Deus é o refúgio deles. Caramba, isso é muito consolador. Mas o Salmo não para aí. A gente começou nas profundezas do ateísmo prático, passamos pelo pavor do julgamento. Como é que esse texto termina? Ele não termina em desespero de jeito nenhum. O versículo 7 traz um anseio profundo por restauração. Davi diz: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. É uma oração belíssima pela salvação de toda a comunidade. Mas por que Sião? Porque Sião é o epicentro. É o lugar onde se entende que o Senhor habita de forma especial. A esperança está ancorada ali. Entendi. E ele fala de alegria, né? O salmista anseia pelo momento em que o Senhor vai restaurar a sorte do seu povo e trazer alegria a Jacó. O Rosa aponta que tem paralelos escatológicos aqui, com Romanos 11 e também com Sofonias 3. É o estabelecimento do reino de justiça de Deus que vai destruir a iniquidade. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Porque é fascinante ver um lamento tão sombrio sobre a humanidade terminar com palavras como exultará e alegria. Como essa mudança de tom nos ajuda a entender o propósito geral desse texto. Isso levanta uma questão muito importante. O texto não é só uma condenação, sabe? Ele é um mapa de esperança. Um mapa de esperança, gostei disso.
Ele mostra que o povo de Deus é chamado a manter uma firme esperança nas promessas do reino, mesmo quando a gente está cercado por uma sociedade totalmente corrompida. Ah, vamos recapitular então, porque a nossa jornada hoje foi profunda. A gente começou lá na mente de quem vive como se Deus não existisse, o tal do ateu prático. Isso, o insensato moral. Aí vimos a avaliação universal de Deus, que enxerga o leite azedo da humanidade. Entendemos as consequências sociais terríveis dessa desconexão, de consumir pessoas como pão. E terminamos no firme refúgio e na esperança restauradora que vem de Sião. Exato. Agora, como é que a gente traz isso para a vida real de quem nos ouve hoje? Isso nos desafia a olhar no espelho, a examinar nosso próprio comportamento. Onde nas nossas vidas a gente está sendo um ateu prático? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Mas é necessária. Em quais decisões financeiras ou atitudes diárias no trabalho ou em casa, a gente age como se estivesse sozinho, sem prestar contas a ninguém. Pois é muito fácil apontar o dedo para o líder político corrupto e esquecer de olhar para a nossa própria rotina. E isso me leva a uma reflexão final para a nossa audiência ponderar durante essa semana. Qual seria? Se as nossas ações diárias são o verdadeiro espelho da nossa teologia, o que a forma como tratamos os outros hoje diz sobre o Deus em quem afirmamos acreditar? Fica aí essa provocação para todos nós. Uma excelente reflexão para encerrarmos. É isso aí, gente. Muito obrigada por acompanharem mais esta análise aprofundada com a gente. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima exploração.